Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, o Sim. nosso ano está muito velho. Está, né? Está tão velhinho que fato. nesta noite terminará. Uhum. O tempo é inexorável. Para muita gente diz assim, olha, já se vai tarde, né? Mas o tempo é inexorável para todos. Sim. Existem aqueles que se dão bem com o tempo, para os quais o tempo foge, quase não existe, vai embora rápido, é uma percepção psicológica do tempo. Ele é igual para todos. Uhum. E existem aqueles para os quais o tempo nunca passa. Ultimamente parece que o tempo está passando mais rápido. Depende muito de cada um É. e da vida de cada um. Para mim, este ano passou rápido, mas houve anos da minha vida que demoraram para passar. Certo. Né? E isto acontece com todas as pessoas. O tempo, no entanto, pode ser entendido do ponto de vista filosófico e depois do ponto de vista teológico. Do ponto de vista filosófico, Aristóteles o definiu. Numerus motus secundum prius et posterius. O que quer dizer isso? O movimento numerado segundo um antes e um depois. Isto é, com outras palavras, não haveria tempo se não houvesse Medida. movimento. Ah, o movimento. Isso. E não só o movimento físico, mas qualquer movimento que seja passagem de potência a ato. Tudo isto faz com que exista um tempo. Mas precisa da ideia de medida, não? Não precisa? Precisa, só que os movimentos são muito desiguais. Então, tomou-se, classicamente, um movimento padrão para enquadrar nele e compreender a partir dele todos os outros movimentos. E este movimento padrão que foi escolhido foi o movimento de translação do planeta Terra certo. ao redor do Sol. Então, eu lhe pergunto, quantos anos o senhor tem? O senhor responderá, tantos anos, quantas foram as voltas que a Terra deu ao redor do Sol. 60, 70 anos, não importa. Desde que eu nasci, a Terra girou 70 vezes ao redor do Sol. Este é o meu tempo. Esta é a minha idade. E isto, Claro, assim. uma reflexão filosófica do tempo. De si, ele é apenas um movimento, mas como ele precisa ser numerado segundo um antes e um depois, se toma este movimento padrão da Terra ao redor do Sol e os outros movimentos são encaixados nele. Porém, precisa que haja um ponto de partida. Eu não falei tudo ainda. Precisa que haja um ponto de partida. Porque há quanto tempo a Terra gira ao redor do Sol? Ninguém sabe. Quando foi que apareceu o planeta Terra? Há bilhões de anos. Mas ninguém sabe exatamente quando começou o primeiro giro da Terra ao redor do Sol. Então, além do movimento de translação, nós precisamos de um ponto de referência. No Ocidente, nós buscamos este ponto de referência no nascimento de Jesus. Antes e depois de Cristo. E contamos o tempo antes e depois de Cristo. Então, se eu tenho 70 anos, é porque a Terra girou 70 vezes desde que eu nasci e entrei para este mundo, e
num determinado ano do nascimento de Jesus. No meu caso pessoal, eu nasci em 1944. Isto é, quando Jesus teria feito 1944 anos. E comecei a existir e a Terra continua a dar giros. A cada giro completo, eu coloco mais um algarismo na minha idade. E todos, não só eu. Todos. Deu para entender? Essa é a leitura filosófica ou já a leitura... Não. Essa é uma leitura filosófica do tempo. E aristotélica. Né? Agora, existe também uma leitura teológica. Como seria essa leitura teológica? Essa leitura teológica, em primeiro lugar, no macro, no grande, seria o tempo antes de Cristo, Sim. a plenitude dos tempos em Cristo e o prolongamento de Cristo na igreja até o final e a parousia. Agora, existe depois o tempo psicológico de cada um. Eu já passei da minha primavera juvenil e já passei do verão também. Está chegando ao inverno, é isso? Não, estou no outono. Outono. A estação bonita, É. a estação dos frutos, desde que haja o que colher. Interessante essa reflexão. Certo? Agora, existe em cada um uma percepção diferente do tempo. E existem pessoas que perderam tempo na vida. Em todos os sentidos, até num sentido espiritual. Existem pessoas que ganharam tempo na vida. Existem pessoas que esbanjaram o tempo. E existem outras que assumiram o tempo. Ultimamente, de uns poucos anos para cá, eu tenho uma percepção do tempo muito pessoal e muito particular. As melhores coisas, as melhores que eu espero há tanto tempo, passam e deixam um sabor melancólico na boca. Não há o que não passe. Existe até uma poesia de Lamartine, um poeta francês, que eu tentaria traduzir aqui rapidamente. Ó tempo, suspende o teu voo, e vós, horas propícias, suspendei o vosso curso. Deixai-nos saborear as delícias dos mais belos dos nossos dias. Aqui embaixo existem tantos infelizes que vos imploram. Corre para eles. Toma com tuas asas as preocupações que os devoram, mas esquece os que estão felizes. Muito bonito e significativo. E, no entanto, o tempo não esquece nem os infelizes e nem os que estão felizes. Com outras coisas, ele passa, é da sua essência passar e é da sua essência nos carregar consigo. Isto é, as coisas mais melancólicas ou mais desgraçadas passam, mas passam também as coisas mais belas e mais bonitas. Do ponto de vista teológico e espiritual e pessoal, Deus pode conceder ainda tempo a quem esbanjou seu tempo até o presente momento. Pode conceder-lhe ainda uma última hora na vida, uma última hora feliz, para que ele possa, quem sabe, multiplicar ou refazer em sentido contrário o que ele fez de errado no passado. E existem pessoas
que no final da existência modificam radicalmente o seu comportamento diante de Deus e diante dos homens. Estas aproveitaram bem o intervalo, ou melhor, a prorrogação que Deus lhes deu. Só me fez lembrar de São Dimas. Foi ali um tempo, parece um tempo bem curtinho, não? E como ele aproveitou. E assim, existem muitos que esbanjaram no passado e terminaram bem no presente. Mas existe o contrário também. Existem aqueles que começam bem e terminam mal. Ah, não. Infelizmente, não souberam aproveitar o tempo. Eu acho o nosso idioma muito pobre, o nosso idioma é rico. Mas em relação à palavra tempo, o termo, o vocábulo tempo, é pobre, não? Nós grego estamos é mais rico, para né? acabar 2016. Como foi este tempo para cada um de nós? Como foi este ano? Foi um ano produtivo, mas não em espécie, não em dinheiro. Foi um ano produtivo naquilo que agrega, ou naquilo que se agrega ao nosso ser. Foi um tempo de enriquecimento, foi um tempo de verdadeiras conquistas, ou conquistas superiores, ou um tempo perdido. E nós usamos esta expressão, tempo perdido. Eu não diria assim, tempo, se bem que é uma reflexão muito pessoal. Tem a reflexão pessoal e também a comunitária, né, social. Vamos fazer o intervalo e voltamos. Mas está passando muito. O tempo é um dom precioso que Deus concede a cada um de nós. É no tempo que nós decidimos a nossa eternidade. É na responsabilidade agora com as coisas presentes, que não são últimas, são sempre penúltimas ou antepenúltimas, que nós definimos o nosso futuro diante de Deus. E por isto mesmo, o conselho a todos, não perder tempo. O Eclesiastes faz uma referência, o Eclesiastes 3, essa questão do tempo. Faz. Mas não perder tempo significa frutificar para Deus. Assim como se frutifica aqui na terra, assim como se busca com o tempo ordenado, posição, carreira, bem-estar, frutifique-se também para Deus. Para não acontecer, chegarmos lá, no final do nosso tempo, porque cada um tem o seu tempo encerrado com o ponto final da morte, de maneira totalmente despreparada, desprevenida e com mãos vazias. Jesus, quando olha para Jerusalém, faz aquela frase que ele diz: Jerusalém, Jerusalém, eu tanto quis cuidar de você como uma galinha dos pintinhos, e diz: você não soube reconhecer o tempo que fosse visitada. Infelizmente não soube. E as consequências foram trágicas para os autores do Novo Testamento. Jerusalém foi destruída. Quer dizer, trazendo para a nossa vida pessoal, a gente também deve reconhecer esse tempo que nós somos visitados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, não? O tempo perdido, muitas vezes, em falou, primeiro lugar, um tempo perdido, e às vezes longo tempo perdido em bobagens. E, em segundo lugar, um tempo que frutificou, um tempo que nos deu alguma riqueza, ou que nos trouxe algum bem-estar melhor diante de Deus. Mas o tempo passa, e para todos nós, o ponto final do tempo é o dia da morte. E não sabemos quantos giros a Terra dará ao redor do Sol antes que eu receba este ponto final. Aí seria o ponto final da minha vida. Seria o meu pessoal final dos tempos. O meu pessoal fim do mundo. Porque para mim, o mundo termina naquele dia. E não haverá mais regresso a este mundo aqui.
Portanto, se alguém sente remorsos, 31 de dezembro, de ter perdido o ano, ou perdido muitos anos na própria vida, não se desespere. Deus ainda concede, na sua misericórdia, uma prorrogação. Pelo menos está concedendo. Só que nos deixa inseguros, porque não sabemos até onde, até quando vai esta prorrogação. Existem muitas pessoas que se levantaram hoje e jamais imaginaram que nunca mais deitariam. Sim, isto em toda parte, aqui em Brasília, em São Paulo e no mundo inteiro. Eles não sabiam nem o dia e nem a hora. Como nós também não sabemos. Mas o importante é estar preparados, não é saber. É estar preparados para aquele dia e para aquela hora. Me ocorre uma pergunta. Lembra que eu falei do nosso vocábulo, o nosso português, que é muito rico, mas em relação ao termo tempo, ele me parece pobre. No grego, kairos, cronos, só poderia falar um pouco sobre isso? Cronos é o tempo cronológico, ou melhor, são os giros que a Terra faz ao redor do Sol. Isso é Cronos. E o kairos? O que seria? Kairos é um tempo de Deus. Deus tem os seus tempos, tanto para a grande história, a igreja, quanto para a história de cada um de nós. Este é o kairos pessoal de cada um. O tempo em que ele é visitado por Deus. E ele deve estar preparado a estas visitas. Eu espero que em 2017, que dentro de algumas horas irá se iniciar, que todos aqui que conversam conosco, nos escutam, nos ouvem, tenham a experiência, ou façam a experiência do tempo, levem a sério um tempo que não volta atrás, porque não existem viagens ao passado, não existem viagens no tempo, nem para o futuro antecipado, nem para o passado remoto. Vivam o tempo de tal maneira que, quando este se encerrar, a pessoa não esteja sem nada nas mãos. Ou olhando para trás, o que é pior, sem ter construído nada, absolutamente nada, de válido, de valor e com sentido de eternidade. Para mim está sendo muito especial esse programa de hoje. Em especial quando eu lembro que Jesus fala a cada dia a sua própria preocupação, né? Nos dizendo para viver o hoje em nossas vidas, não é isso? Viver hoje, claro, eu não posso viver depois de amanhã. Eu tenho que viver hoje. Porém, sabendo que eu ainda estou a caminho e ignorando o lapso de espaço que me resta ainda para esse ponto final. Eu acho que o término de um ano é uma ocasião propícia para pensarmos no tempo, no nosso tempo, no tempo de Deus e o que fizemos com o tempo que Deus nos deu, desde quando viemos ao mundo até os dias de hoje. Homens de empresa, homens de negócios, magnatas, levantam às 3, 4 horas da madrugada para agir, para criar, para assumir mais, para crescer. E para Deus, o que fazemos? As empresas costumam fazer as suas avaliações. Pois é, e nós fazemos as nossas diante de Deus e levamos a sério um tempo que não volta mais, que não regride mais, e levamos a sério o crescimento que ainda pode ser feito neste tempo. Tudo isto é sugestão para um rápido e profundo exame de consciência neste dia 31 de dezembro de 2016. O nosso programa vai indo para o fim.
Está encerrando o tempo. Pois é. E mais uma vez, como fiz no sábado passado, ainda nas alegrias do Natal, estamos na 8ª, desejo a todos um ano novo rico de bênçãos de Deus. Não posso garantir que seja um ano sem dificuldades, mas posso pedir a Deus por todos aqueles que me ouvem e me veem, que se aproveitem do tempo e se aproveitem até mesmo das contrariedades que existem dentro do tempo, sabendo que nada no tempo é definitivo, nem de mal e nem de bem. Tudo aqui é absolutamente passageiro e nós passamos também. Perfeito. Aqui eu estou lembrando uma frase de São Paulo. Sei que não atingi a meta, mas o que importa é prosseguir decididamente rumo ao alvo, rumo à meta. Você que esse ano não atingiu o seu auge, a sua meta, não importa. É prosseguir em Cristo decididamente rumo ao alvo, que justamente é a comunhão com Deus. Meu caro telespectador, quero desejar a você um feliz 2017, com a bênção e a graça de Deus.